difícil de fazer muita coisa sobre Deus e confessa tudo que é aquilo. Você precisa dizer que cada vez que você vê a palavra de Deus, independente do que ele está vendo. E ali aconteceu uma obra maravilhosa na minha vida. Ele começou a falar: você não pode fazer a obra de Deus. A obra de Deus você tem que primeiro crer. Olha que interessante. É diferente do ativismo que eu aqui acredito. O que você tem que fazer, ela certo. Não precisa de muito que você se atua. Ministério é cantar e pregar. Se você não canta, se você não canta, na igreja você não tem ministério. Agora te pergunto, aonde que está isso na Bíblia Sagrada? Aonde que está na Bíblia Sagrada que a obra de Deus é cantar e pregar e o resto assistir? Se alguém me provar na Bíblia, eu vou dizer essa verdade. Só que ninguém consegue, porque não está escrito isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui o que é verdadeiramente a obra de Deus. E a obra de Deus envolve, em primeiro lugar, crer em Deus. A obra de Deus é fundamentada na Bíblia Sagrada, na fé de Deus que se revelou a nós. Outros, mas o quanto se muda tudo. Pelo menos para a minha vida, mudou bastante. Por quê? Porque nada adianta fazer de dia, de noite, de madrugada, me dedicar a um lugar, um tempo chamado de igreja, quando meu coração estiver, ou enquanto meu coração estiver distante de Deus. Eu posso me dedicar a instituição humana chamada igreja ou denominação, mas o meu coração está distante da fé verdadeira, bíblica em nosso Redentor. O seu caso, pastor, não, eu acreditava em Deus, mas o meu ativismo estava me fazendo mal. Porque na faculdade, os momentos de intimidade com Deus. Como você não diz, não tem tanto bem claro. A verdade é disputa. Se ele dedicasse melhor, se ele dedicasse meia hora de oração, a gente conseguiria ter meia hora de oração a Deus. Mas a pergunta é essa, pastor, tem tanto bem de orar. Eu te pergunto, você está escolhendo? Pastor, eu tenho tentado, eu faço isso, eu faço aquilo, e você tem Deus. Mas você confronta ele com a fé, você tem que se tomar na pena a resposta. E essa lacuna nada mais é do que ele buscando secundar a expressão do principal. Buscar em primeiro lugar a reino com a sua justiça. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que a obra de Deus é esta: criar naquele que por ele foi enviado. A palavra de Deus então nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se o que eu fizer pode ser muito perfeito, muito bonito, mas se não for provindo, oriundo de uma fé bíblica, vai ficar somente nesse campo perfeito. Eu creio, por isso eu faço. Se eu fizer sem crer, as razões que estão envolvidas e eu fazer aquilo podem ser muitas vezes questionadas. Eu posso estar fazendo o que as pessoas me aguardam. Eu posso estar me dedicando para tentar compensar algumas saudades que eu estou fazendo. Eu posso estar naquela dedicação extrema como uma forma de fugir à responsabilidade. Toda vez que eu já disse eu aqui uma vez, mas vou repetir. Eu era obreiro numa igreja de São Paulo, obreiro da igreja de seminarista,
quero que você veja. E tinha uma irmã muito abençoada. Porque ela é muito bem. Mas ela tem toda a vida nessa igreja. Segunda, terça, quarta, quinta. Reunião. Porque o marido dela pedia. Ela não gostava do marido beber. Ela brincava com o marido dela beber. E, consequentemente, procurava refúgio na igreja. Estando na igreja, Deus ia fazer uma obra na casa dela. E eu vendo aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com essa pessoa. Você não trouxe, eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Porque está fazendo um voto tão estressado, tão pesado com essa atividade da igreja. Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, pastor. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a pastor, mas não é verdade. Hoje eu estou fazendo. Irmão, vamos falar uma coisa de coração. Socorro. Vai para a tua casa, cuidar do teu marido. Essa é a obra de Deus. Todo mundo que Deus falou para uma bênção, para uma deputada da igreja, para fazer uma para minha casa. Fica muito explicado, irmão. Se Deus não fizer, as pessoas vão ter que ir para o mundo. Toda a vida. Vamos seguir essa planta. Como assim? Primeiro, você está com toda a atividade, fica com Deus. Que está casado. Que fica com o teu marido, que você não vai conseguir, você não vai autorizar a faltar muito. Primeiro, a pessoa está muito, faltar um pouco, que absurdo. Você não vai autorizar. Eu estou falando, eu não vou assumir a responsabilidade se isso for pecado. Se isso for pecado, eu vou dar os cultos da tua palavra. Então, o marido vai chamar aquela consciência, essa mulher com esse com ele. E a senhora vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, vai fazer oração na sua casa e vai começar a procurar entendimento em Deus. E a senhora vai pedir para ele. Ele permitiu isso para mim. Ela é uma mulher sábia. E foi o que ela fez. Ele teve graça a Deus, foi perfeito. Ele ficou muito mal, só para aquele dia não beber. Para aquele dia não enxergar. Então, você vai estar conversando com ele. Eu posso ir no culto? Mas eu acho que pode. Eu tenho que proibir. Ela veio para o culto e ele não bebeu. E outro domingo, você vai pedir que a gente está de controle da sua família? Ou não beber. Resumindo a história, só que os dois meses de história para perder. A gente já fala para cada um chamado de Deus. Só que tem tanta benefício, porque tanta trabalhar aqui de noite, tanta taxista, se esforçando, eu não posso perder da minha família. Resumindo, ele que pessoas que têm igreja. Não foi o sentido, igreja não foi o sentido. Ele foi Paulo que tem viração com Deus para nós. Glória a Deus, que foi importante isso. Aquela mulher que ficou com a alegria, um sorriso maravilhoso, os cultos. As partes que uma das duas pessoas foram recebidas. Toda vez que ela disse que aquela passar por trás das pessoas, ele não foi possível. Ele não foi possível. Ele não foi possível. Por que eu tive que ser usado? Eu tive que ser usado porque a palavra de Deus estava aqui. A força de Deus estava aqui. Onde você está desfrutando da vida de Deus? Eu tive essas atividades. E a tua vida nas festas que você vai fazer. A questão aqui vai mais longe. Que você não é possível agradar a Deus. Que fala fé em Deus, fé no Pai, fé no Filho e fé no Espírito Santo. Por consequência, ou a outra questão que surge depois de Deus é muito simples. Se eu acreditar, pastor, eu não preciso fazer nada. Eu vou dar uma outra. Se Jesus falou que a obra de Deus é você crer naquele que foi enviado pelo Pai,
Então, se você já tem, não precisa fazer nada. A questão, irmão, é colocar as coisas nos lugares certos. Primeiro eu creio. A obra de Deus envolve crer em Deus. E se você crê nele, você obedece que ele mandou. Mas de forma saudável. Para tentar que eu acredite primeiro que é nada. Mas depois somos depois. Deus tem que cuidar da liberdade. Tem que passar por esse mundo de opressão. E principalmente, aqui que for, ou conforme diz Efésios, somos feitura dele para as boas obras que de antemão ele já preparou para que andássemos nela. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Cristo é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Mas adiante na carta de Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. E aí fica a minha pergunta: o que são essas obras? São as obras dependentes da fé. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu vejo na palavra de Deus coisas que Deus manda eu fazer, e eu faço porque eu creio. Qual é a diferença? Eu faço porque eu creio. Pastor, eu tinha como fazer a expressar minha fé, eu acho bem difícil. Porque se eu creio, eu entendo e eu faço. Se eu faço sem entender, eu justifico a glória que fica para Deus. Muitas vezes a glória fica para Deus. Tem pessoas que se falam: pastor, eu já preguei 1000 vezes essa semana. 1000 vezes. Para todos os lugares que você pode estar, você tem a sua presença. Eu já tenho vontade de viajar sem destino. Se eu preciso, já faz tudo. Mas não dá para passar de calor, então precisa ter mais perto. E dependendo do que você passar, não dá. Tem que ligar para você para pregar, para precisar. Porque se você está fazendo a companhia, você fica falando de associação, de associação, e você vai sozinha. Deus já trata disso. É isso que Deus quer. Você ensinado a ter emprego e ter sido carente de qualquer coisa. Mas não tem tempo. Fica tranquilo. Ele tem que ter tempo de casa. Ele tem que ter tempo de sobra. Para mostrar os seus pensamentos. Ele tem que pensar. Mas fica preciosos que estão precisando de atenção que você está pedindo. Então, a obra de Deus envolve crer, mas também envolve obedecer. Se eu creio, eu obedeço. Se eu obedeço, eu vou realizar atividades coerentes com a palavra. Por exemplo, certa vez, esse é o que Jesus Cristo, que nós temos aqui no texto, o que é a obra de Deus. E Jesus tinha trabalhado de fazer multiplicação de pães. É uma obra visível. Ele falou: olha, Moisés, nossos pais, comeram pão do céu. Então, o questionamento de João 6 é exatamente isso. E outra você nos mostra a que a gente crê. E aí Jesus começa a explicar. Essa coisa é que tem pão do céu. E nesse sentido, Jesus já falou: eu sou o pão da vida. Se você não for reparar, por exemplo, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, felicidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E depois ele coloca todas essas coisas para fazer. A maioria desses frutos é escrito internamente com reflexos espirituais. Primeiro eu sou de Deus, depois eu vivo para Deus.
Porque não tem como viver para Deus e fazer para Deus sem os filhos de Deus. Que está no superficial, uma expressão religiosa desprovida de sentido interno na tua vida. Ou seja, eu amo a Deus. E naturalmente, eu quero obedecer, eu quero fazer o que Ele mandou. Meus irmãos, nós temos nos nossos dias, eu entendo que tem saído do Senhor Jesus Cristo, mas eu tenho visto muito isso nos nossos dias. Opressão que parte de liderança. Eu vi a liderança que já tem parte de pessoas. Se você não tem 7 dias para a liderança de paz. Onde que passa na vida? Você vai participar da vontade de estar na roça, do que está correndo aqui. Onde que passa na vida? Você vai fazer que está na roça também. Você vai fazer o que está correndo aqui. Onde que passa na vida? A Bíblia fala que tem que orar sim, mas a Bíblia não fala que os pastores deveriam ouvir o rebanho. A Bíblia fala que os pastores deveriam conduzir o rebanho para verdes pastos. Não é pasto que não tem capítulo nessa porcaria. Só um recurso, depois vai fazer pasto. De outras palavras, nem tudo aquilo que dizem ser obra de Deus, de fato. Porque toda obra que se diz que é de Deus e provada pela Bíblia, ela não se sustenta, que seja nada. Que seja maldiçoada dessa questão de que fala de obra de Deus. Porque a obra de Deus é pessoas sinceras, mas as nossas Senhor Jesus Cristo, sendo conduzidas a pastos que vai nos dar a que vai nos dar a vontade de Deus. Como adiante? Por que isso, pastor? Hoje tu vai ver as coisas que nós falamos em corpo. E na segunda carta, esta Tessalonicenses, no capítulo 12, falando sobre o fim dos tempos, sobre o fim dos dias, sobre situações complicadas que vivem nos últimos dias. E entendemos que os últimos dias começaram com a subida de Jesus e vão se concluir na sua volta, na sua vida. Mas vimos também que serão operados sinais, prodígios e maravilhas da mentira para enganar os eleitos, que enganar os que possível fossem os próprios eleitos, para conduzir muitos ao engano da mentira, e que não deram certa verdade, porque não quiseram saber de palavra, sentiram poder nos ouvidos, se entregaram aos seus próprios profetas, e não quiseram a profecia de Deus. Foram envolvidos por coisas que a Bíblia nunca mandou. E por causa disso, quando mandou o coração do erro, para que entrados ao erro, sejam mais condenáveis da vida do último dia. Diz a palavra de Deus. É isso que precisamos. Deus quer algo bom para a tua vida. Deus quer o seu convite por inteiro. Deus quer te dar proteção ao que demônios, espera que conduzir hoje para mostrar o caminho levado a Deus. É assim que nós temos tentado fazer. E é isso que nós temos tentado. Se porventura a gente tem falhado por errado, nos perdoe. Mas não é impossível. Nós queremos ter prosperidade. Nós queremos ter a tua vida. Faz sempre a vontade de Deus. Tua vida é sua vida. O pastor, como é que eu creio em Deus? Eu recebo a palavra de Deus. É que Deus pregamos aqui. Se alguém quer mais fé, você tem que estar fazendo. Deus vai arrumar as 10%. E a fé é feita pela palavra e pela palavra.
outras pessoas dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E, de uma forma ou de outra, significa você que faz fé, conheça mais a palavra, conhecer a palavra, a tua fé é fortalecida. Consequentemente, você vai estar na palavra de Deus, conhecendo Deus, sabendo Deus, crendo em Deus e fazendo o que Ele manda no poder do Espírito, na direção do Espírito e não oprimido dos falsos espíritos. Falsos mestres, falsos profetas, anticristos da nossa época, que tentam te massacrar mal que Deus nunca mandou. Não tenha medo do que conhece. Não tenha receio de admitir que algumas coisas são difíceis serem corrigidas. Eu algumas vezes faço isso, eu vou fazer uma revisão de meus procedimentos e percebo que algo não está correto, sabe Deus que Deus não está correto. Eu achava que eu fui ler a tua palavra, eu entendi que não está. Me ajuda. Eu quero mudar, mas eu quero mudar conforme o Senhor ensina. Eu quero ser o que a tua palavra diz. E não, ao barulho que você quer ouvir, que você cante, pregue, faça 24 horas de questão para ser um Deus em cada marido dedicado. É possível. Lá de Cristo, é que eu faço. Eu sei que vai mudar a vida de Deus. Se você for olhar para dentro dessa casa, cada um de nós tem trabalho. Cada um de nós. O homem tem trabalho. O maior tem trabalho. O menor tem trabalho. Vai vir o ministério de trabalho, você sabe isso. E agora? Se tiver uma coisa de Deus na vida de pessoas, é preciso criar em Deus. E aonde você estiver, com aquilo que Deus vai ter, você não tem que ter. Eu sei que vocês são Cristo, eu estou falando de vocês. Eu sei que o jeitinho de vocês têm mais pessoas. É isso aí. Eu sou eu que preciso caminhar com vocês que vocês estão aqui. O jeito deles, a simplicidade deles, e todas as pessoas que fazem a obra de Deus, que Deus permite. São igrejas, não? Não da igreja que Deus tem na sua boca, sobre o de Jesus Cristo, que é onde estão na reconstrução dos seus Jesus, e tem um compromisso de fé que ele vai obedecer. Toca o ministério do Jefferson, toca o ministério dele, toca o ministério da Glória, toca o ministério do José. É viver para Deus. Quando nós falamos, Senhor Jesus, se você não está disposto a ter Ele como dono, nunca mais conhece isso. Porque você está trabalhando sempre na tua boca. Ou ele é teu dono e pode mandar. Então, por favor, não diga Senhor Jesus. Porque se você diz que Jesus é o Senhor, significa que Ele manda. E tudo que Ele manda é bom. Jesus nunca vai mandar algo que seja ruim para o seu. Jesus nunca vai mandar algo ruim para ele. Tem alguma coisa que Jesus mandou para você, que você pode falar assim? Jesus não. Eu falo isso? Mas Jesus não. Porque Jesus tem uma palavra para nós que diz que você não tem que ficar na vida. E tem uma verdade. Porque Jesus está para você na vida. Toda igreja que estivermos assistindo vida plena, vida abundante. E o ministério para você viver para Deus, onde você estiver. A questão do restante. O restante são funções eclesiásticas exercidas dentro
num contexto de culto e às vezes num contexto também de não culto. Mas são funções. Por exemplo, quando eu vou estar presente na Igreja Presbiteriana do Brasil, agora eu estou aqui pastor, eu estou presente. Porque se um dia eu tiver jubilado, eu tenho me procurar para assim, eu quero fazer parte daqui. É isso. Eu também fazer mais oração, eu tocar tudo. É isso. Não, não. Eu vou até sair desse fazer para a memória que isso. Às vezes eu não consigo tomar o trabalho, tantos problemas que eu tenho. Mas pelo menos fazer uma oração que você precisa. Toda vez que você precisar, você tem que encontrar. Porque o povo, o tempo, o passado, na igreja. Se Deus te deu uma capacidade de pensar, você pode ser no dia do juízo, tem que pensar que Deus está fazendo isso. Ele está preparado para o que está fazendo. Por quê? Deus pode contar contigo? Quando você diz assim, não significa que Deus conta contigo. Porque você está fazendo essa coisa. Não primeiramente, por isso eu tenho uma vida nessa vida. E o fato de eu crer em rezar, obedecer. Eu creio, eu obedeço. Se alguém disser que crê e não obedece, é perigo para ele. Eu creio em Jesus e não amo Jesus. Eu creio em Deus e não amo a Deus. Eu creio em Deus e abomino e odio e que ódio pelos meus irmãos. Eu creio em Deus e desprezo a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Você acha que ele está envolvido com a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 28:9, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. Provérbios 28:9. Por que é abominável? Se eu amo a Deus, se eu medito a Deus, se eu quero falar com Deus e não quero saber o que Deus quer falar para mim, é incoerente. E a oração é abominável. Porque você está disposto realmente a expressar o que você quer, não com ativismo doido. Você vai ter que ter uma palavra maravilhosa chamada cooperação. Fica cooperar. Cooperar. O Senhor Jesus Cristo disse assim: aquele que com os meus mandamentos me guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor Jesus Cristo falou que ele é a justiça verdadeira. Quando eu vou acreditar com ele, ele é a pessoa, ele vai produzir muito fruto. Porque sem ele, sem Jesus, não conseguimos produzir nada. E eu tenho palavras que a gente diz que cooperar significa Deus por nós, fazendo que ele quer, quando ele bem entender, na hora que ele bem entender, porque nós somos vários na bandoleira disponíveis para ser voltados e usados da forma que ele deseja. É isso que eu quero que Deus entenda e dispõe e envia. Faz é exato na mão de Deus Cristo, perdendo cooperação. Ele agita em nós e nós estamos juntos no poder. Por isso que a palavra de Deus nos diz que por Cristo em Cristo são todas as coisas. Porque através de Jesus Cristo, a presença de Cristo em nós é que nos capacita a falar e a viver. Não queira fazer sozinho. Eu tive que perceber que em muitas atividades eu queria fazer, mas não era o que Deus estava pedindo. Eu queria repetir. Aí você vai ter que fazer. Eu tive que reconhecer para Deus e perceber.
eu estou vendo mais os anseios da igreja pela graça. Porque você está com a palavra de Deus. Porque o Deus foi muito importante. Eu aprendi a falar assim. Eu não sabia falar isso. Eu vou chamar de máquina de sei lá que eu já não trabalho essa pessoa. Eu não tenho dúvida. Eu preciso. Depois que eu entendi essa palavra, depois eu mais entendi que eu queria ser de você. Mas eu acredito que eu vou ganhar essa palavra. Para que fazer isso? Eu posso falar que eu faço tudo isso. Fazer tudo isso. A palavra de Deus não mostra. Eu te pergunto, o que está vindo essa perguntação? Eu acredito que pensar. Queridos, tem uma coisa certa na tua vida. Guarda isso pelo menos. Deus quer acompanhar você. Eu vou repetir. Deus tem coisas boas para a tua vida. Deus tem essa vida abundante, vida plena, a vida dos próximos, a vida de alegria no espírito, mesmo em meio à dificuldade. No meio da luta que se faz presente, no meio da tempestade, o Senhor é meu amparo, meu escudo, fortaleza, socorro e presente nas tribulações. Quando eu estou em Cristo, Cristo está em mim, pode vir o que for, eu sou mais do que vencedor. E é isso que Deus quer para a tua vida. Fazer de você um vencedor na obra de Deus, conforme Deus quer. Ele está aí, onde você está. Você faz ele dispõe, ele faz. Aí não pode tentar fazer. Você gosta de dar tchau. Pode ser que faça. Eu desejo de Deus. A gente vê, eu fico maravilhoso, eu fico feliz. Por quê? Eu estou falando do testemunho, eu estou falando do testemunho de Deus. Não faz para tudo. Você não sabe, mas eu vou falar que eu estou falando do testemunho. Eu penso no testemunho. Eu fico casado. Porque eu quero que ele compartilhe com vocês. Por quê? Porque eu acho que essa criança vai abrir a vida. A vida de Deus. A vida de Deus. Vamos valorizar a vida. Você vai te receber. Mas se envolvemos sim com as coisas da igreja, conforme Deus permite. Sobre a bênção da igreja. E Deus assim abençoe a todos. Ele ficou pesquisando. Seja bênção. Seja bênção. Isso. Cristo, que Deus assim te abençoe. As coisas que por falta de sabedoria, que nós fazer a novidade de Deus, certificando a vontade de Deus. Para que nós pedimos perdão pelas nossas atitudes, pela corrente de fé. E que a tua palavra diz que tudo que não corrente de fé é pecado. A tua palavra nos mostra, Deus, que nós podemos, a resistência, nas dificuldades. Tentamos dar tolerância para a nossa cabeça. Vencer as coisas espirituais com as armas carnais. A tua palavra nos lembra que não é assim. A tua palavra nos diz que somos mais do que vencedores em Cristo. E por isso essa palavra é a nossa palavra. Eu desejo a vida do Senhor Jesus. Eu quero a vida do teu povo essa palavra. Se porventura tem alguns aqui que se encontram nessa atitude, nessa intenção, meu Deus, liberta a partir da cabeça de todas as diferenças que tem o direito dos filhos, da perspectiva de toda a opressão de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos profetas, que façam coisas para nós, meu Deus, que o Senhor nunca falou, o Senhor nunca disse, misericórdia, Pai. Meu Deus, dispõe o nosso coração a ouvir somente a tua voz,
e a obedecer a tua palavra, no poder de Deus e no poder do Santo Espírito. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo e conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje